Salve, salve meus companheiros de jornada, Reginaldo Gazan quem vos fala, espero que todos estejam bem e nesse vídeo trago as operações que realizamos no dia de hoje, 10/12/2021, último pregão da semana aí. Antes de mais nada, peço gentilmente que se inscrevam, compartilhem o conteúdo do nosso canal com quem vocês acreditem que possa tirar proveito e não deixe de dar o like, vai me ajudar bastante e eu garanto, não cairá a mão de vocês. Beleza? O intuito do nosso canal é trazer os vídeos com as nossas operações, mostrando aí de forma transparente os nossos resultados, seja ele os dias de ganho ou os dias de perda. E o intuito do nosso setup é ajudar traders iniciantes como eu a tirar a subjetividade do mercado, para que enquanto o trader iniciante possa vá tirando, ganhando tempo de tela, possa já tirando um troquinho do mercado. O nosso setup ele é bem interessante, eu vou deixar um card aqui no minuto 1 e 10 do vídeo, com detalhes de como funciona o nosso setup, e na sequência em minuto 1 e 20, vou deixar um card com backtest de maio de 19 a dezembro de 2020, no vídeo anterior tem backtest de janeiro de 21 a maio de 21, depois a partir do dia 1/6 todas as nossas operações já estão no canal. Nas playlists mês a mês, o último vídeo são os fechamentos, onde trazemos aí as nossas estatísticas atualizadas. O nosso setup não é um setup milagroso, ele apresenta dias de ganho, dias de perda, assim como meses de ganho e meses de perda. Porém, no longo prazo, né, período que temos de amostragem aí de 31 meses, ele traz uma rentabilidade média de aproximadamente 20%. E a probabilidade de fecharmos o mês positivo é de 80%. E óbvio que 20%, então, fica a probabilidade da gente devolver um pouco para o mercado aí. Capital recomendado para que se opere o nosso setup é de R$1.000 por contrato, caso você tenha um perfil mais arrojado, ou de R$2.000 por contrato, caso seja mais conservador. Iniciamos o dia com a ideia de fazer no máximo 3 operações. Caso as 3 operações sejam pagadoras, aí sim arriscamos uma quarta, ela sendo pagadora arriscamos uma quinta e assim sucessivamente. Caso uma das 3 primeiras seja stop, nós limitamos as 3 operações diárias, porque dessa forma, se pegarmos um dia ruim, né, limitaremos a nossa perda a 600 pontos, vez que o nosso stop é de 200 pontos. Trabalhamos com risco retorno de 2,5 para 1, então um take, né, uma operação vencedora, paga 2 stops e já nos dá um pequeno lucro. Então, sendo assertivo, apenas 30% das operações já nos vai dar um lucrinho aí no longo prazo. Falei que o setup é interessante, né? Porém, falar até papagaio fala, como dizem por aí, né? Então, para não deixar dúvidas, vou deixar o e-mail aqui, o operacionalgas@gmail.com. E se você tiver interesse, entre em contato através desse e-mail, manda lá seu nome, WhatsApp e a cidade onde está localizado, que enviaremos aí por um período de teste de 30 dias o nosso setup, o nosso operacional. O setup foi desenvolvido para que se trabalhe das 9 da manhã ao meio-dia e devemos operar todos os dias, porque se tivermos o baita azar de escolher apenas os dias ruins, no longo prazo a conta não vai fechar. Beleza? Então vamos ficar aí com as nossas entradas. Ganhos passados não são garantias de ganhos futuros, porém, seguindo à risca todas as regras do operacional, ficaremos alinhados com as estatísticas e bem municiado pelas probabilidades. Quem do 1 já nos deu um alerta, aguardamos, esperamos o seu fechamento, tá? Antes de fechar não fazemos nada, fechou verde, compramos a mercado, né? Eu esqueci de digitar a senha aí no começo do dia, então digitei agora. Senha incorreta. Então demorei um pouquinho para entrar, mas assim que fechar verde, compramos a mercado. Ordem oco configurado, alvo 500 pontos, stop 200 pontos. Veja o ponto onde se deu a entrada, 107 a 215. Então eu estou fazendo um teste de proteção. Então a partir do ponto de entrada eu coloco uma referência ali a 350 pontos da operação. Caso o mercado nos dê chance e ande 350 pontos a favor, protejo a operação acima do ponto
de entrada. Tem aquele triângulozinho amarelo que está ali, logo embaixo do Candle 2, que foi o ponto que nós entramos, né? Como eu não tinha colocado a Centro um pouco atrasado, um pouquinho mais abaixo do fechamento do candle anterior. Então, caso o mercado dê chance e avance esses 350 pontos, protejo acima daquele pontinho amarelo ali, do ponto da nossa entrada. Eu falo isso porque quando a gente fizer operações simultâneas, o software já calcula um preço médio a nosso favor, e se a gente protege no 0 a 0, né, em cima desse preço médio, às vezes fica muito curto e a gente vai tomar uma violinada à toa. Então eu vou adiantar aqui. Aqui, Candle 2 já nos deu um alerta, aguardamos o fechamento. Né? O nosso setup permite, é muito importante que assistam o vídeo lá de como funciona o operacional. O nosso setup permite duas operações simultâneas, no máximo duas, tá? Então, Candle 2 também fechou verde, compramos a mercado, 107,450 foi o ponto de entrada. Posiciono mais uma região ali de referência a 350 pontos desse preço. Caso o mercado nos dê chance e varra até esse nível de preço, né, de 350 pontos acima, que nesse caso ficou aí no 107.800, a gente vai lá e protege a operação acima do ponto de entrada. Lembra que eu falei, né? Acima do ponto de entrada seria para a segunda entrada, acima daquele segundo triângulozinho, né? Não acima do 0 a 0, porque nesse caso, o primeiro ponto ali ficaria muito perto, caso tivesse chance de proteger a operação, ficaria muito perto e correndo um risco de um 0 a 0 desnecessário. E no caso do Candle 2 ficaria muito curto, né? Então vamos lá, adiantar mais um pouco aqui o vídeo. Nesse ponto aqui, Candle 8, né, foi o candle que violou a nossa região de conforto ali, então a nossa primeira operação já poderia ser protegida. Então lembra que eu falei acima do ponto onde se deu a entrada da primeira operação, coloquei o stop, né, que era referente àquela primeira entrada. Então neste momento, né, essa primeira operação não nos daria mais prejuízo. Neste ponto aqui, o Candle 8, que nos deu chance de proteger, fechou verde, porém estávamos já com duas operações em aberto. Segundo o nosso setup, né, só podemos operar fazer duas operações simultâneas. Né? Por quê? Porque se a gente pega uma região onde seremos estopados, a gente fica com uma chance maior de pegar um ponto diferente de uma possível nova entrada para reverter, né? Vez que um take paga dois stops. Agora, se a gente faz a nossa terceira entrada, a gente pode sim pegar 3 takes, porém, né, pelo que nós vimos aí, podemos também tomar os 3 stops, né, e aí perderíamos essa chance no dia. Então, pelo que estudamos, no prazo que temos de estudo, fazemos desta forma, né, operando no máximo em duas operações simultâneas. Só depois de uma dessas posições se encerrarem, aí sim entraríamos numa terceira. Por quê? Porque a gente vai pegar uma região diferente de atuação do mercado. Nesse ponto aqui, o Candle 10 foi lá e nos pagou, né? Então tivemos o take lá da nossa primeira entrada. A única certeza então que tínhamos nesse momento é que hoje não perderíamos mais nada, né? E teríamos um lucro aí de pelo menos aí R$60, que seria um take e 2 stops. Lembrando que esses valores que aparecem no canto ali da tela, onde mostra o nosso valor do dia, é referente a 3 contratos que estamos operando. Tá? Basta dividir esse valor por 3, que a gente vai ter a referência de preço para um contrato. Tá? Então tivemos o primeiro take, estávamos em uma operação, já com uma operação em aberto. Então a partir de aí, caso surja mais algum sinal, aí sim podemos realizar. Tá? Lembrando que sinal na venda, tá? Na compra, tá? Porque o nosso setup não opera reversões. Então, geralmente, quando a gente está em operações de compra, raramente vai acontecer dele dar um sinal de venda. Tá? Pode acontecer, mas é muito difícil que isso aconteça. Então, quando estivermos no mercado de tendência compradora, raramente aparecerá um sinal de venda quando a gente estiver ainda numa posição em aberto. Mas pode acontecer e aí não fazemos, tá? Porque aí vai já jogar contra a outra operação e aí não é legal. É legal a gente seguir aí a tendência. Acabei não cortando, tem algumas imagens que vai piscar na tela, peço desculpas, como eu falo, não sou trader profissional, sou engenheiro mecânico, enquanto eu vou atuando no mercado aqui, eu tenho que ir trabalhando.
que desenvolvendo minhas tarefas, que afinal de contas é o que me sustenta nos dias de hoje, tá? O day trade, como eu falo, eu sou iniciante, é um plano B, estou estudando nesse mercado. Então peço desculpa, mas como eu estava falando aqui, não ia voltar para narrar tudo de novo e cortar o vídeo. Beleza? Então vou adiantar aqui. Já estávamos tranquilos, né, pelo primeiro take, que garante o lucro no dia, vez que fazemos no máximo 3 operações caso tomemos um stop. E no candle 14, né, o candle 13 na verdade, violou a região da segunda entrada ali de proteção, andou 350 pontos a favor. Então protegemos acima do ponto da entrada, da onde foi lá no fechamento do candle 2, né, a segunda operação. Então ficamos mais tranquilos ainda, vez que essa operação também não perderíamos mais nela. A entrada se deu lá no 107.400. Como ele violou essa região, o que eu costumo fazer? Eu marco agora essa referência que eu tinha para controle, né, de zona de proteção. Eu coloco ela na região de onde seria o stop original. Porque dessa forma eu consigo fazer um levantamento estatístico aí e ver quantas vezes ela vai me tirar no 0 a 0 quando acontecer, e pegar o stop original, e quantas vezes ela vai me tirar no 0 a 0 e pegar take, para ver se no longo prazo compensa ou não proteger as operações. Porque para quem acompanha sabe que às vezes tem dia que vai lá, fica um tick nos pagar, né, 5 pontinhos ali, volta e nos estopa, faz parte, nos tirando 0 a 0 nesse caso. E o mês passado fiz o teste com uma zona de proteção menor, com 200 pontos apenas, não valeu a pena, porque apenas com 200 pontos ele andava, tirou muito no 0 a 0, depois pegava take, e minimizou bastante os nossos lucros. Então agora eu estou fazendo esse teste com 350 pontos para ver se compensa. E por hora foi interessante, porque às vezes que tirou no 0 a 0 após ter avançado 350 pontos, ele voltou realmente lá no stop, na posição do stop original, né? Ele teria nos estopado. Aqui nesse ponto, candle 14, bem perto do seu fechamento, nos deu um sinal de entrada. Eu marquei até um pouco de toca aí, demorei para entrar na operação, né? Ele ficou verde bem perto do seu fechamento. Estava desatento ali fazendo outras coisas, né? Na verdade, focado no trabalho aqui. Então demorei um pouco para entrar, mas assim que percebi, fiz a compra, né? Comprei a mercado. Então, ordem configurado, alvo 500 pontos, stop 200 pontos, entrada no 107.915, mesma parada, tá? Então, a 350 pontos desse ponto de entrada, marco uma região como referência, nesse caso ele foi no 108.265. Caso o mercado viole essa região, proteja a nossa terceira entrada. Tá? Então, a partir daí, o que fazemos? Como eu mencionei lá, começamos com a ideia de 3 entradas no máximo. Então, estou com a minha terceira entrada em aberta, a partir daí não faço nada. Mesmo que dê mais 2 stops agora, né? Tivemos um take, mesmo que dê 2 stops, sairemos no lucro, vez que também uma operação já está protegida no 0 a 0. Então a partir daí não faço mais nada até que essas duas operações que ainda estão abertas se desenrolem. Só a partir daí, caso, né, após ter fechado essas operações, caso fechem em ninguém, aí eu penso em fazer a quarta. Mas caso tome um 0 a 0, um stop aí, encerro o dia limitando essas 3 operações. Nesse ponto aqui, candle 15 se fecha, 16 abriu e o candle 16 pagou aí a nossa segunda entrada. Então estávamos com as nossas 3 operações que fizemos hoje, 2 pegou take, né, chegou no nosso alvo de 500 pontos, e a nossa terceira operação ainda estava aberta, ainda estávamos no risco, né, vez que ainda ela não avançou os 350 pontos para que a gente pudesse proteger. Então vamos aguardar e adiantar aqui para ver o que desenrolou nessa terceira operação. Avancei aqui, candle 19, candle de força aí, violou a região de proteção, então protegi, né, a minha terceira entrada acima do ponto de entrada. Então já estávamos protegidos na terceira operação, então estávamos tranquilinhos aí para o dia de hoje, bem animados, já sorrindo de orelha a orelha, né? Porque quando pega assim 2 takes e a gente já está protegido na terceira operação, já nos dá um retorno bacana aí. Então a gente fica tranquilo
mais tranquilo do que o comum, né? Porque mesmo em dias de stop também ficamos tranquilos, porque faz parte, né? Vocês veem aí que eu mostro nos vídeos que faz parte, acontece os stops e não podemos nos desequilibrar. Então, a partir daí não faremos mais nada, teremos que aguardar, tá? Mesmo com que dê mais algum sinal, não faremos mais nada. Até que se desenrole aí as nossas 3 operações iniciais, não arriscamos mais nada. Por hora estávamos na terceira operação aí em aberto. Ele ficou aí, esse candle 19 é um tique, a 5 pontinhos aí de pegar o nosso take da terceira operação, mas não fazemos nada, não antecipamos a saída, não subimos a proteção, mantém ali protegido acima do ponto de entrada. Se voltar já no 0 a 0, paciência, porém não devemos sair antes, porque se a gente cria o hábito de chegar ali a um tique, 2 tiques de não pagar e ficar saindo, no dia seguinte a gente vai começar a sair quanto antes, a gente vai começar a sair das operações. E no longo prazo, esses pontos que a gente deixa na mesa vai fazer com que a conta não feche, tá? Porque em dia de stop, meus amigos, tenho certeza que ele vai vir e vai estopar mesmo. Não dá nem chance de proteger, vai lá e estopa. Então, não saiam antes. Peguem todos os pontos. Vai ter dia que ele vai ficar pertinho de pagar e recuar e tirar no 0 a 0. Vai ter dia que ele vai ficar perto de estopar a um tique, vai voltar e pegar o take. Então, por isso que a gente não pode nem sair antes, quando estiver perto do take, nem quando estiver perto do stop. Temos que seguir a risca, tá? Como eu falei lá no começo do vídeo, se você me perguntar aqui hoje, Reinaldo, vamos fechar o mês com lucro? Espero que sim, porém garantias não temos, não sei. Eu só vou saber quando fechar o mês, né? O que vale mesmo é o longo prazo. Porém, eu gosto de fazer mês a mês, que é uma forma que eu tenho como de balizar minhas estatísticas, balizar meus dados, né? Então, não sei sinceramente, porém estou confiante, né? A gente tem que acreditar no processo e repetir todos os dias a mesma coisa. Seguir a risca, que pede a operação, o operacional. Uma das regras mais importantes, se não a mais importante, é limitar a perda diária. Como que eu faço isso? No máximo 3 operações por dia, caso uma delas seja stop ou 0 a 0. Simples assim. Fiz uma entrada, take, segunda, stop, farei no máximo mais uma. Fiz uma entrada, stop, farei no máximo mais 2. Tomei mais 2 stops, encerro o dia. Não tem esse trader da vingança, porque o mercado é soberano. Sobe quando quer subir, desce quando quer descer. E o dia que ele não quiser pagar, ele não paga. E quando ele quer cobrar, se a gente ficar teimando aí, brigando contra ele, eles nos toma com juros e correção, tá? Outra coisa muito importante deixar claro é que day trade não é investimento, é especulação e de altíssimo risco. Então não aporte o dinheiro que você não possa perder aqui. E do seu capital que você tenha para investimento, pegue apenas aí 10, 15, no máximo, estando alto, 30% do seu capital para colocar no day trade. Mais que isso, já é arriscado demais, beleza? Porque não é brincadeira, né? Tem muito fundamento por trás, então a gente pode tomar as lambadas aí do mercado. Operar setup não se pode ter viés, falo isso em todos os dias, em dias de ganho, dias de perda. Não se pode ter viés. Deu o sinal, está dentro da regra do setup, está liberando para operar, então faça a operação, não titubeie. Ah, mas está numa resistência, no suporte, ótimo. Se você tem condições de operar sem o setup, apenas pelo price action, vá a fundo que você vai ganhar bastante dinheiro também. Então aí, enquanto eu falava, pegou o nosso terceiro take. Fazia tempo que isso não acontecia, da gente ter 3 takes aí no mesmo dia. A última vez que isso tinha acontecido foi no dia 26 de julho, que nós pegamos no primeiro semestre, em backtest tinha dado bastante. Depois Murphy aparece, quando a gente entrou em conta real, deu uma balançada na gente, né? Deu uma diminuída aí nas entradas vencedoras, mas faz parte, já era esperado, né? Pelo backtest que temos de anos anteriores. Mas muito feliz pelo dia de hoje. 3 entradas, 3 stops. Lembrando que estamos trabalhando com 3 contratos. Então fizemos hoje um valor aí de R$900. Caso estivesse operando com apenas um contrato, ou seja, precisaria ter no mínimo, caso tenha for arrojado aí R$1.000 como garantia, teríamos feito R$300 no dia de hoje. Não tem mágica, não tem milagre. O nosso ganho será proporcional ao nosso risco. Então, se eu tenho 3.000 como garantia hoje, eu operei com 3 contratos, fiz 900. Ah, Reginaldo, é possível fazer 9.000? Sim, só que eu vou ter que ter um capital muito maior para que se está operando com esses 9.000, né? Porque se para fazer R$9.000,
eu precisaria estar trabalhando com 30 contratos, né? Então, para eu trabalhar com 30 contratos, eu teria que ter no mínimo, né? Caso eu seja tenha um perfil arrojado, como a gente tem aí, né? Trabalhando com R$ 1.000 por contrato, precisaria aí de R$ 30.000, né? Então, isso que é o grande problema das pessoas, entrar no mercado e tentar sempre estar dobrando, triplicando o capital. E isso são poucos que conseguem e a probabilidade disso dar certo no longo prazo é pequena. A chance de você depois devolvendo, quebrar tudo, perder tudo que você tem é maior, né? Então põe isso na cabeça, não dá para ganhar todo dia e o seu lucro será proporcional ao seu risco. Então aqui já adiantei para o final do nosso pregão, digo final porque como eu já falei, nosso setup ele foi feito para que se trabalhe das 9 ao meio-dia e o candle 36 é o último candle que nos dá algum tipo de sinal. Após o fechamento do candle 36 não fazemos mais nada, tá? O setup não nos indica mais entradas. Então hoje tivemos 3 entradas, 3 takes. Caso tivesse surgido uma quarta oportunidade, assim faríamos, porque estaremos arriscando 200 pontos para buscar 500, mas não aconteceu. Belezinha, então finalizamos o dia com 3 takes, R$ 900. Lembrando que esses valores são referentes a operar com 3 contratos. Beleza? Não deixe de assistir os vídeos que deixei nos cards lá no minuto 1:10 e 1:20, onde trago o backtest e como funciona de forma detalhada o setup. No final de cada playlist que tem no canal, o último vídeo geralmente está aí o fechamento do mês, onde as nossas estatísticas vêm sendo atualizadas. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Quero agradecer aqueles que estão acompanhando e apoiando a nossa ideia. Agradecer especialmente aqueles que entram em contato, solicitam o setup para teste, né? Estamos disponibilizando aí por 30 dias o setup. No começo do vídeo lá também tem um e-mail lá, onde é só entrar em contato que a gente envia o setup para teste por 30 dias. Pô, Reginaldo, mas teve dia que eu não consegui operar, ainda não consegui, não estou confiante. Beleza, entra em contato de novo, explica a situação aí, fala se está gostando de utilizar o setup, que envio por mais 30 dias, sem problema algum. O intuito é poder ajudar. Óbvio que a ideia é comercializar esse setup, porém, primeiro a pessoa precisa ver se adapta, se realmente tem perfil para utilizá-lo, tá? Porque vai ter dias de perda, dias de ganho, tem que saber lidar com esse emocional e aguentar isso daí. Então eu quero tentar faturar com ele sim, mas não a qualquer custo, tá? Não quero ser mais um picareta da internet aí, como tem um monte vendendo sonhos. Aqui a gente joga limpo, mostro diariamente as operações, desde o dia 1/6, todas as operações estão em conta real. Os dias que eu não pude operar, depois, que é uma merda, né? Porque quando a gente não pode operar e era dia de stop, a gente fica tranquilo. O problema é quando a gente deixa de operar e era o dia de take. Aí a gente fica chateado. Mas mesmo assim, quando às vezes eu tenho um compromisso profissional, alguma coisa que infelizmente não tem como evitar, e aí não dá pra operar, eu procuro depois, venho e gravo o vídeo mostrando o movimento do dia e apresentando o resultado. Principalmente porque eu preciso ter isso daí para continuar controlando as estatísticas, né, do setup. Mas por hora é isso. Se Deus quiser, segunda-feira estarei de volta aí trazendo mais operações através do setup. Bons negócios, um excelente fim de semana. Que Deus abençoe a todos. Abraço.